Bom, o meu colega do painel faz uma abordagem interessante porque ele busca fenômenos similares que ocorreram ou que ocorrem em outros cantos. Isso é importante porque até ajuda-nos a fazer definição de preparação para evitar que este tipo de situações continuem a acontecer no nosso país. Mas é importante que se observe também aquilo que chamaríamos de cautela, porque podemos concluir a esta altura de que se trata de uma situação similar ao terrorismo e mais tarde se provar ao contrário. E o mais importante, na minha opinião, neste momento, é que as autoridades de defesa e segurança criem condições e trabalhem com as comunidades, criem equipas de vigilância, equipas de monitoria, mas muitas das vezes a eficácia de vigilância por parte das forças de segurança só pode ocorrer se envolver as comunidades locais, porque elas é que melhor conhecem e que têm maior domínio territorial. Então fica difícil, por exemplo, combater-se esse tipo de mal usando apenas, ainda que sejam as nossas forças moçambicanas, mas que não dominam aquela região, fica difícil. Então é sempre importante envolver as comunidades locais, trabalharem junto das forças de defesa e segurança para garantir a monitoria e também eu julgo que uma investigação mais apurada pode nos dar certeza se trata-se efetivamente da expansão do terrorismo ou, portanto, são pessoas, ou seja, são outras pessoas de má-fé que querem se aproveitar da situação em que o país neste momento atravessa. Sobre todos os efeitos, é fundamental que os nossos concidadãos, os nossos compatriotas, tenham em conta de que qualquer situação, qualquer descontentamento, é importante que seja apresentado em sede própria. No país nós temos o governo a funcionar estruturado a todos os níveis e, de certeza, toda a estrutura do governo, independente de que nível se encontra, está disponível para receber e ouvir qualquer que seja descontentamento, evitando dessa forma que parte de moçambicanos possa continuar a apostar por ações ilegais, ações violentas, que efetivamente fragmenta aquilo que é o nosso tecido econômico no país. Este que é o nosso apelo essencial, ou seja, não quero que seja verdade que se tratam, portanto, de terroristas, porque as nossas forças de defesa e segurança estão no terreno a trabalhar e, sem dúvidas, que, por exemplo, o Ministro da Defesa Nacional pode efetivamente se explicar aos moçambicanos com a devida transparência para que as forças de segurança trabalhem em função daquilo que é a realidade que se vive dentro do nosso país. Esse tipo de situações, quer no norte do país, quer em qualquer outro canto deste país, não deve dar sono a nenhum moçambicano, deve ser preocupação coletiva e o contributo de cada um será essencial. Mas volto a reafirmar que é essencial envolver as comunidades locais para resolver, portanto, os problemas ligados aos ataques, portanto, frequentes no norte do país e, em especial, a reserva de Niassa, que foi alvo, portanto, nos últimos dias. Certo. Caso não se prove que são terroristas, neste caso, que atacaram aquelas cotadas, portanto, outras forças, que interesses teriam de atacar, portanto, uma cotada? Bom, conforme sabe que é indiscutível que no nosso país estamos a viver uma situação de elevado índice de desemprego e associado, por exemplo, a não compreensão de que a falta de emprego não se evita ou não se elimina ou não se minimiza através de ações, portanto, ilegais. Então, algumas pessoas podem aderir, portanto, a esses movimentos. E outro fato muito importante que o nosso colega que entrou a partir do Zoom destacou tem a ver também com a valorização das comunidades locais. Conforme sabe, muitas das vezes
as nossas reservas são exploradas por entidades estrangeiras e porque até o problema não é de entidades estrangeiras a explorar, portanto, esta reserva, mas o mais importante é que qual tem sido o benefício das comunidades locais, fundamentalmente os que vivem na zona tampão. Eu vou lhe dar um exemplo paralelo a isto. Eu desencadeei um estudo na zona tampão, portanto, de um certo parque nacional, na província de Sofala, em que as comunidades que residem, portanto, na zona tampão, estão a lamentar até hoje. E felizmente este assunto, quando reportei ao governador de Sofala, Lourenço Bulha, ele igualmente discutiu com as autoridades centrais como forma de se corrigir esta problemática. O que acontece até neste momento é que, no passado, as populações residentes na zona tampão exploravam as margens do rio que faz fronteira àquele parque nacional. Nesse caso, a prática de ação agrária, fundamentalmente da segunda época, as frutas, etc. E também aproveitavam atividades pesqueiras naquele rio. Mas, nos últimos anos, o Parque Nacional foi vedar, quer dizer, correndo com as populações, e as populações deixaram de explorar, portanto, as zonas, ou seja, a margem do rio fronteiriço, e inclusive os animais selvagens invadem as zonas residenciais ou habitacionais, destroem, portanto, as culturas, mas quando for apanhado um indivíduo a abater, portanto, uma única ratazana, é imediatamente apreendido, é detido, é maltratado. Quer dizer, chegou-se à conclusão de que a vida selvagem é mais valorizada do que a vida humana. Então, esse tipo de atitudes, obviamente, concorre para este comportamento do Niassa. O que estamos a fazer aqui é mero paralelismo. Então, quando se valoriza mais a vida selvagem em detrimento da vida humana, então desembocamos nessas situações, porque as pessoas acabam, obviamente, quebrando barreiras legais. Até porque eu tenho dito em outro contexto que é fundamental, sim, que todos nós respeitemos as bases legais no país. Mas a lei não deve valorizar mais a vida selvagem do que o homem, porque a lei surge efetivamente para regular o comportamento social. E não se deve priorizar efetivamente um animal selvagem em detrimento do animal homem. Então, é fundamental que se observe, portanto, esse tipo de situações. Os jovens, por exemplo... Certo, então entende que algumas medidas de controle, neste caso, aplicadas por alguns parques, são, de certo modo, acabam sendo um motivo, ou neste caso, um dos vetores para ações do género? Afirmativo, não há dúvidas. Por exemplo, esta situação que eu vivenciei na zona tampão daquele parque em Sofala, obviamente preocupa, mesmo eu fiquei indignado, porque não era possível. Mas, graças a Deus, eu espero que essa situação, ainda bem estamos a abordar aqui, espero que essa situação esteja a correr com perfeição, como forma de corrigir esta problemática. As populações devem continuar a explorar as terras de forma organizada, sim senhora, e costuma-se dizer também que, a nível, portanto, de ciências jurídicas, de que a retroatividade das leis só tem espaço quando beneficia o cidadão. Ocorre que as populações já exploravam a margem daquele rio, que é o rio Pungue. As pessoas cultivavam lá. Mas depois, mais tarde, o parque entendeu que aquela parte tinha que pertencer a si. E depois as populações ficam prejudicadas. E como não bastasse, os animais, quando vão para as zonas habitacionais, destroem infraestruturas, destroem, portanto, alimentos. Então, depois, isto pode criar revolta popular. E isto também pode concorrer para um comportamento ilegal, para um comportamento socialmente inaceitável. Então, são essas situações que, efetivamente, nós gostaríamos de apelar para que se corrijam rapidamente, que é para olharmos se continua ou não a ser fator que concorre para esse tipo de situações, como o caso
da reserva do Niassa. E esperamos que não sejam esses motivos. Mas, para todos os efeitos, é fundamental que se respeite o homem do que efetivamente a fauna.